Olá! A transformação digital já redefiniu o futuro de muitas profissões. Mas com a pandemia o processo foi acelerado e reconfigurou de fato muitas das relações de trabalho. Se antes o teletrabalho era uma realidade de poucos, isso deixou de ser. Por outro lado, já se começa a debater no Brasil a questão da redução de uma carga horária de expediente no país, sobre o pretexto do aumento da produtividade. O futuro do trabalho no Brasil é o tema de hoje do nosso Câmara Aberta. Estamos prontos para refletir sobre os benefícios e malefícios que envolvem essa discussão. Será que a semana de 4 dias, adotada em alguns países, é a solução para o aumento da produtividade aqui no Brasil? Será que o trabalho remoto vai avançar cada vez mais no país? E quais as vantagens e desvantagens disso? Para conversar sobre esse tema, nós convidamos a administradora, especialista em gestão de pessoas, Aline Neves. Ela é também consultora comportamental e professora de pós-graduação nas disciplinas de liderança, recrutamento, seleção de pessoas, treinamento e desenvolvimento. Está no ar mais um Câmara Aberta para você. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Aline Neves. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Aline, durante a pandemia, segundo o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 11% dos trabalhadores ativos no país exerceram suas atividades de forma remota entre maio e novembro de 2020. Mas muita gente ainda tem dificuldade de saber a diferença entre o home office com seu trabalho remoto e o teletrabalho. Aí, as diferenças. Vamos falar um pouco sobre isso, diferenciar essas denominações? Então, o teletrabalho é o escopo maior, que foi definido aí nas leis trabalhistas, na reforma trabalhista. E aí, quando a gente fala de home office, a gente está falando de profissionais que vão prestar o seu serviço exclusivamente no ambiente de casa. Quando a gente fala num trabalho remoto, a gente está dizendo que esse profissional ele pode prestar o seu serviço em qualquer lugar. Então, pode ser de casa, na mesma cidade ou em outro país. Então, não interfere. Em qualquer lugar que ele esteja, ele pode realizar o seu trabalho. Utilizando a internet, por exemplo. Utilizando a internet, que é a sua principal ferramenta. Tendo uma internet de boa qualidade, ele vai conseguir, sim, desempenhar o seu trabalho. Já o home office, não necessariamente. A pessoa pode ser, por exemplo, trabalhar em casa, fazendo um produto e oferecer esse produto depois numa loja física, sim, enfim, mas sim, ela trabalha em casa fazendo aquela produção. Sim, aí seria o home office, trabalho exclusivamente de casa. Certo. Olha só, que profissões, a seu ver, na sua análise, aí foram as mais impactadas por essa realidade do trabalho longe, do formato presencial, aquele que não é o presencial, especialmente durante a pandemia, e que a gente vê que a pandemia acabou, mas eles não voltaram àquela formatação anterior, não. Sim. Principalmente as áreas de tecnologia da informação e marketing digital. E aí, quando a gente fala tecnologia da informação, a gente está pegando aí analistas de sistemas, programadores, agile coaches, gestores de projetos, então todas as funções que estão relacionadas à tecnologia de informação, E também as profissões, as funções que estão relacionadas e correlacionadas ao marketing digital como um todo. Então, teve um crescente e um boom aí com a pandemia, mas que sim, empresas e profissionais verificaram da possibilidade da continuidade, uma vez que sim, trouxeram resultados para ambos os lados. Ou seja, às vezes escritórios foram desmontados em virtude da pandemia, mas não voltaram a ser reestruturados após o período. Sim, muitas empresas, visualizando esse novo cenário, optaram por fechar os escritórios mesmo locais e presenciais e manter os seus colaboradores efetivamente 100% no formato online. Logicamente que isso passa por uma questão de cultura empresarial, não são todas as empresas, nem foram todas as empresas. Algumas, inclusive, já pensam sobre voltar, ou então manter o trabalho de forma híbrida. O que seria isso? Seria, em algum momento, ele estar trabalhando de forma remota, em algum momento ele obrigatoriamente presencial. Isso, está presencial. Eu vejo também que houve, assim, em relação à categoria da educação, dos professores que foram obrigados a dar, não estavam preparados, a grande maioria, obviamente, existem as honrosas exceções, mas a grande maioria, esse setor da educação, ele teve que ir no tranco mesmo durante a pandemia e migrar para o online, mas que
parece que, apesar da pandemia ter acabado, essa modalidade online, ela permaneceu forte. Já existiu o EAD e tudo mais, e agora parece que, é claro que não se acabou a educação presencial, e nem eu acho que vai acabar, mas a gente vê que avançou-se muito ao ponto de que é possível manter as duas modalidades. Sim, quando a gente fala de educação básica, educação fundamental, a gente permanece, né, o modelo de forma presencial, sim, mas o modelo de EAD foi um modelo que cresceu muito, avançou muito. Então, hoje, o modelo educacional, várias pessoas preferem estar no ambiente da sua casa e fazer, sim, seja ele um curso rápido, seja ele um curso complementar ou até mesmo uma graduação e uma pós-graduação, por que não? Então, o que a gente já vinha falando antes da pandemia sobre esse novo modelo, né, de EAD mais rápido, a pandemia ela veio e encurtou o processo. É verdade. Né? Então, encurtou aí para algumas das profissões, encurtou até algumas décadas se falando, né? A gente falava aí, sei lá, um futuro de 10 anos, a pandemia veio e disse, não, vamos lá, vamos encurtar esse momento. Foi sofrido, né? Mas estamos aí, Foi sofrido, acho que a gente teve que se adaptar, todos nós tivemos que nos adaptar, né, em relação a isso. É importante salientar que depende muito do perfil, não é todo mundo que se adequa também a esse modelo, né, EAD e também do remoto, porque precisa muito dessa questão do autogerenciável, sabe? De você se autogerenciar o seu tempo. A gente vai aprofundar isso aí. Vamos falar das vantagens, né? Assim, para o trabalhador e para o empregador, né? Em relação ao trabalho online, ao teletrabalho, vamos falar dessas vantagens. O que é bom e que a gente tem que dar a mão à palmatória ali? O que é que a gente observa muito, né? Principalmente a questão da qualidade de vida. As pessoas tiveram mais tempo para sim poder fazer uma atividade física, observar melhor a sua alimentação, ter uma melhor atenção com a qualidade, os alimentos que vinham consumindo. Perder menos tempo com o trânsito. Isso, a questão do trânsito foi assim, essencial, né? Realmente foi uma mão na roda, como se diz. Então, de fato, isso aí foram os benefícios, vamos assim dizer, que o trabalhador, ele observa como melhor qualidade de vida e bem-estar no geral. Que isso é um fator hoje essencial para que o colaborador analise se ele vai ou não aceitar uma proposta de emprego, por exemplo. Tá? Então, a questão de qualidade de vida, né, a forma como você reter melhor esse talento, né, foi um dos benefícios. Para a empresa, né, muitas empresas, conforme a gente já falou, fecharam seus escritórios físicos, locais, o ambiente de escritório. Então, ela vai ter uma economia de quê? De energia, de água, de profissionais, de pessoas para estarem ali organizando o próprio aluguel. Né? Então, tudo isso gera para a gente entende como benefícios. Impacta em menos impostos também, né? Sim, sim. Agora, a gente, é claro, nem tudo tem só o lado positivo, tem também o lado da desvantagem, né? Das desvantagens para os dois segmentos, tanto quem emprega quanto quem é empregado. Principalmente para o trabalhador, mas para a empresa também como um todo, eu acredito que perde muito a questão do social, sabe? O ser humano, ele é um ser relacionável. Então, precisa da comunicação, do estar junto, do olho no olho, sabe? Então, é importante para a pessoa humana ter isso. Para a empresa, eu acredito que muitas das vezes ele tinha uma cultura mais de estar junto, de estar ali, de estou ali do lado, sabe? Então, acredito que seria mais ou menos nesse sentido, de ter profissionais que eu estou vendo o que está fazendo. Agora, Aline, tu não acha que em termos de desvantagem para o trabalhador que está em casa, ele tem mais dificuldade no gerenciamento do tempo separado, o tempo pessoal e o tempo do trabalho? Porque quando a gente está num trabalho presencial, a gente tem um horário de expediente a cumprir. Nós entramos, vamos supor, de 8, de meio-dia saímos, aí pausa para o almoço, depois retomamos, tem o final do expediente, o que não resolveu ali fica para o outro dia. A impressão que a gente tem, às vezes, no trabalho online, remoto, é que não existe mais divisórias e barreiras de tempo para um expediente. Sim, e aí a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. É a questão do autogerenciamento mesmo do tempo, a sua organização da sua rotina, do seu tempo. Então, de acordo com o meu horário de trabalho, o que é que eu vou desempenhar, o que é que eu vou executar. Para isso, sim, vamos precisar de um aparato aí de ferramentas para poder nos apoiar, né, enquanto o gerenciamento de rotinas, as próprias reuniões. A gente observou muito que aumentaram muito as videoconferências, né, então isso acaba atrapalhando muito também. Excesso de reunião acaba atrapalhando a produtividade. Então, porque quem está na reunião não está executando a tarefa, sim, né? Então, quando a gente tem muita reunião, então acaba perdendo muito tempo. Então, reuniões mais curtas, reuniões mais programadas e organizadas para efetivamente debater aquele assunto específico que a gente precisa tratar.
né? E não simplesmente vamos marcar mais uma reunião a cada 20 minutos, a cada 15 minutos, e nosso trabalho, né? Nossa execução, nossa produtividade, onde é que fica. Então, acho que passa muito por esse contexto de a gente observar de qual momento, qual reunião é realmente necessária. Para quem emprega, fica mais, o trabalho à distância, assim, ele tem mais dificuldade de você fiscalizar se aquelas tarefas estão sendo cumpridas, ou há ferramentas que possam dar isso ao trabalhador, ao empregador? A principal ferramenta é a questão das métricas e indicadores. Ao passo que eu tenho métricas e indicadores, eu posso gerenciar esse meu colaborador onde ele esteja. Agora, quando a gente fala aí pós-pandemia, por exemplo, a própria pandemia, né? Que todo mundo teve que se readaptar, a própria liderança teve que se readaptar. No Brasil ainda opera muito aquela questão do estar próximo, estar junto do colaborador, fiscalizando, conforme você falou. Então, os líderes tiveram que se adaptar, se readequar e sim, verificar quais são os indicadores e métricas que eu vou ter para analisar a produtividade dessa pessoa. Tem aquela combinação, né? Olha, hoje eu preciso que você me entregue tais e tais e tais tarefas. Sim, quais são as minhas atividades da semana, né? Ter ali uma reunião semanal para poder organizar a rotina do que vai ser preciso para a semana, o que você precisa ser entregue, né, durante a semana, então isso é bem importante. E ter as métricas do dia também, os indicadores. A gente pode dizer que é vantagem para o empregador e desvantagem. O que é vantagem para o empregador é desvantagem para quem está sendo empregado e vice-versa? Por exemplo, eu tenho como vantagem não pagar impostos se eu estou empregando alguém online, não ter um escritório, não ter... Mas, por outro lado, seria desvantagem para aquela pessoa se eu, como empregador, tiver o tempo todo acionando ela, não delimitar horários de expediente, já que está lá online, eu posso mandar mensagem qualquer hora, eu posso solicitar atividade qualquer hora, ou não, tem que ser uma coisa bem combinada. É uma linha bastante tênue, né? Porque a gente tem as leis trabalhistas e os horários também de trabalho. Então, a gente até para o teletrabalho. Até para o teletrabalho. A gente não pode confundir essa relação de trabalho, né? Mas o que é que eu acredito? Varia muito pela questão cultural da empresa. Algumas empresas, sim, elas vão ter uma adequação melhor, de acordo com a sua cultura mais flexível. Outras não, são culturas mais burocráticas, né, mas realmente que vão precisar da pessoa estar ali junto, vai estar fiscalizando. Então, eu acredito que varia muito em relação à questão cultural dessa organização, de ser adaptável ou não, né, ao trabalho remoto. Você acha que o perfil das pessoas aqui no país ainda precisa ser mais, o comportamento preciso ser mais treinado para se adequar a essa rotina de uma forma eficiente, essa rotina à distância do trabalho? Com certeza, porque como eu falei anteriormente, não é todo mundo que vai, primeiramente, não é todo mundo que vai se adaptar à cultura do trabalho remoto. Tá? Algumas pessoas vão preferir, de fato, estar presencialmente, por vários motivos, ou porque gosta do contato realmente, ou porque quer sair de casa, né, e ter o próprio ambiente de trabalho. O ambiente de casa não é favorável. Não é favorável, né, as condições em casa, às vezes tem filhos pequenos, e não consegue fazer esse gerenciamento das atividades de casa, tá? Então, varia muito por essa questão de perfil, mas eu acredito que inicialmente a questão da liderança, né, com a questão da comunicação, ter uma comunicação clara, ter regras claras do que é que realmente eu preciso, quais são as entregas que esse colaborador precisa fazer para que essa produtividade seja alcançada, esteja ok, tá? Então, definir essas regras claras, ter uma liderança realmente assertiva, que realmente esteja com o colaborador, conversando, né? Medindo ali, tendo uma avaliação de desempenho, e também para esse colaborador que ele consiga ter momentos com o social. Mesmo no trabalho remoto, que ele consiga ter ali um momento de descompressão, vamos dizer assim, sim, onde ele vai ter o contato, mesmo que virtualmente, o contato com pessoas, para falar de outras coisas, não só de trabalho, por exemplo. Pois é, para garantir essa eficiência também, né? Sim, eficiência, produtividade, que a gente, né, que hoje em dia mais se fala. Tudo que se procura e busca hoje em dia, não é? Com certeza. Estamos conversando sobre o futuro do trabalho no país com a administradora, especialista em gestão de pessoas, Aline Neves. É hora do intervalo, daqui a pouco nós voltamos. Até lá. A Cultura da Paraíba em Alta, um programa intimista apresentado pelo Mestre Fuba. Ele começou a exercitar a sua arte nas redes sociais. Eu dei um coice na engenharia pra fazer teatro, música e poesia. Com artistas da terra, música, artes plásticas, literatura, teatro e cinema. O Jardim Cultural da Paraíba aqui, na TV Câmara, às 7h30 da noite, toda sexta-feira.
O papel do vereador para além do plenário. O Ação Parlamentar mostra projetos, propostas, bandeiras que os vereadores da Câmara Municipal de João Pessoa defendem. O trabalho do vereador sob um novo ângulo. Toda segunda, às 7h30 da noite, aqui na TV Câmara. Atualidades, assuntos que pautam a sociedade moderna. Temas como saúde, educação, comportamento, economia, empreendedorismo e muito mais. Um bate-papo com Michele Souza. Todas as terças, às 7h30 da noite, aqui na sua TV Câmara. Aqui tem Emenda Cidadã. São mais de 50 milhões em 3 anos para obras como esta, aqui no Valentina. Aqui tem Câmara. Aqui tem uma João Pessoa que precisa crescer e de forma ordenada. Aqui tem discussão do plano diretor com planejamento para 10 anos. Aqui tem Câmara. O Câmara Aberta está de volta com a nossa entrevista com a administradora especialista em gestão de pessoas, Aline Neves. O tema é o futuro do trabalho aqui no Brasil. No primeiro bloco falamos do trabalho online, do teletrabalho. Agora a gente vai falar um pouco sobre essa discussão de reduzir a carga horária de trabalho semanal. Aline, em quais países a semana de 4 dias, né, que é uma coisa, começa a se debater aqui, já é uma realidade em quais países e quais os reflexos positivos disso? Então, a gente já teve aí na Bélgica, em Portugal, nos Estados Unidos e no próprio Reino Unido, né? E alguns outros países estão sendo feitas testagens, né? Um projeto piloto para realmente verificar a eficiência, se realmente vai fazer sentido para o mundo do trabalho. Nos países que foram testados e verificados, observou-se que sim, tiveram aí um aumento da produtividade, que realmente é o foco, vamos dizer assim, né? Para esse novo modelo de trabalho aí, que seriam os trabalhos de 4 dias. Tá? Então, a ideia é que tenha maior produtividade, que tenha realmente uma melhor qualidade de vida e uma melhor entrega nessas produtividades. Ou seja, mas assim, a gente tem que pensar, eu fico sempre me perguntando, Bélgica tem uma cultura completamente diferente da cultura brasileira, por exemplo, né? Está testando em outros países. É claro que os resultados dessas testagens vão diferenciar. Né? Você acha que, na sua análise, olhando bem, a realidade do Brasil, do brasileiro, da nossa cultura, ela se adequaria a essa questão? Poderia se adequar sim, mas não de imediato. Eu acho que precisa ser feito realmente esses primeiros testes, que a programação é que seja feita ainda esse ano, tá? Aqui no Brasil foram escolhidas aí 20 empresas para fazer essa primeira testagem, verificação. Nos países que foram observados, eles conseguiram manter a questão salarial, né? Então não teve redução salarial, o que gerou aí, por isso, também mais qualidade de vida e maior entrega em produtividade. Aqui no Brasil, a gente falando sobre essa questão da cultura, né, o país ainda é tido como não produtivo. E quando a gente vê aí pesquisas que correlacionam os Estados Unidos, né, e Brasil, é preciso 4 brasileiros para trabalhando aí, equivale a 1 dos Estados Unidos, né? Então, assim, o brasileiro tem, vamos dizer assim, ainda tem essa fama. Mas por quê? A gente tem que envolver aí várias questões, né, questões estruturais, questões mais a fundo que a gente precisa trabalhar e conversar sobre isso. Você disse que já tem algumas empresas selecionadas para fazer essa testagem, né? Quais tipos de trabalho se adequariam a essa realidade e quais os que você vê que não poderiam ter essa jornada aí reduzida para 4 dias? Seguindo aí a tendência do trabalho remoto, as empresas aí que são favoráveis são as empresas de trabalho de tecnologia da informação, nas suas diversas funções, né? Atividades na área administrativa, por exemplo, também são favoráveis, e atividades voltadas para o marketing digital. Eu acredito que seria não favorável, principalmente para início, seria a questão comercial. Então, o próprio comércio, o próprio varejo, né? Na área de saúde também? A área de saúde também, totalmente. a área hospitalar. Então, assim, acho que seria inviável nesse primeiro momento. Lógico que
que, sendo aprovado, vai ter ali, vamos dizer assim, uma organização no seu horário de trabalho. Né? Então, algumas pessoas vão trabalhar determinado turno, vão revezar, vamos dizer assim. Né? Não seria todo mundo naquelas mesmos 4 dias. Logicamente que vai ter toda uma organização melhor do trabalho. As leis trabalhistas também precisam estar aí verificando as possibilidades, né? Conforme a adequação aqui no Brasil. Assim, você acha que o trabalhador brasileiro ele é pouco produtivo ou de fato essa é só uma impressão que se passa lá fora, ou é de fato comparando com outros países? Quando a gente compara aí pesquisas que são realizadas, né, de fato o Brasil ainda é um país que não é produtivo o quanto deveria ser. Tá? Mas, logicamente, que a gente sabe que envolve outras questões mais estruturais, a própria questão educacional, por exemplo, o déficit ainda que a gente tem educacional, a própria questão da falta de qualificação dos profissionais é um outro fator, né, que acaba impactando negativamente na própria produção e, logicamente, ferramentas adequadas, ambiente de trabalho, cultura das empresas, também acaba compactando aí toda essa questão da estrutura, né, do impacto mesmo na produtividade. Trabalhar 4 dias na semana sem reduzir a entrega, isso significa impactar as horas de trabalho nos dias em que está trabalhando, para nos outros dias estar um pouco mais, estar de folga. Eu acredito que, logicamente, vai ter uma organização melhor nessa estrutura das leis próprias trabalhistas, caso o Brasil venha, assim, a adequar. Né? Não vai ser obrigatório para todas as empresas, acredito isso também, né? Vai ser uma coisa aberta, então a empresa pode ou não aderir a essa semana de 4 dias, mas, de fato, a gente precisa analisar, porque tem que ter uma carga horária máxima. A gente hoje, nossa carga horária são 8 horas, né? Do normal são 8 horas ou até 12 horas quando são regimes de plantões, por exemplo. Então a gente precisa verificar essa questão e a adequação à cultura brasileira. A ideia é que na prática aconteça uma maior produtividade, uma maior entrega nesses 4 dias que eu tenho aí na minha jornada de trabalho. Né? Então eu posso aí ter uma redução, por exemplo, nas emissões, eu posso ter uma melhor atratividade dos profissionais nos ambientes de trabalho, né? E um maior impacto positivo, tanto para o profissional como para a empresa também. Tirando essa questão de redução de carga, de trabalho online, trabalho presencial, você que trabalha com gestão de pessoas, que você que lida com essa área também, ensina, o que é que atrapalha tanto a produtividade das pessoas hoje em dia, no seu olhar? O que é que impacta tanto na produtividade das pessoas? Ao passo que a globalização nos trouxe aí a ferramenta da tecnologia de forma mais acessível a todos, que isso foi muito bacana e é muito importante. Hoje a gente fala de inteligência artificial, por exemplo, né, impactando bastante, mas a própria internet ela também, se a gente não tiver cuidado, ela nos atrapalha no ambiente do dia a dia do trabalho. Então, eu ficar muito tempo na internet ou perder muito tempo na internet, isso tem um impacto bem negativo quando a gente fala de produtividade. Ou não manter o foco, né? Não ter um gerenciamento melhor dos meus horários da minha rotina. Então, isso acaba atrapalhando muito em questão de produtividade, tira o seu foco, né? Tira toda a sua organização, o seu planejamento do trabalho durante aquele dia. Aline, se você pudesse dar uma dica para as pessoas hoje em dia, dentro dessa nova realidade, desse panorama do trabalho que a gente vê, há essa discussão da redução, há a questão da tecnologia cada vez mais avançar, trazer novas perspectivas no campo do nosso fazer, né, do nosso profissional. Que dicas você daria para essas pessoas que estão já no mercado e as que estão ingressando? É mais fácil para quem está começando, porque já está dentro de um contexto bem tecnológico, né? Sim. A gente fala aí da hard skills e da soft skills. Quando a gente fala de hard skills, a gente está falando das capacidades técnicas. É verdade. Então, se falando do mundo do trabalho, tecnologia, né? Estar atento às ferramentas que estão em alta. Né? Então, softwares, o próprio Power BI, o próprio Excel também facilita muito a rotina do dia a dia das pessoas, né? Seria interessante que as pessoas pudessem aprender sobre... E Excel nem é uma ferramenta nova. Não é uma ferramenta nova, mas acaba que muita gente só sabe o básico. Então, não se aprofunda na ferramenta, né? Não tem aquelas funções avançadas. E também o próprio Power BI, que traz a visualização dos dados que eu inseri, vamos dizer assim, né? Traz a visualização ali aquela produtividade, vamos dizer assim. Então, é uma forma mais visual de você verificar aqueles números. Quando a gente fala de soft skills, as capacidades de comunicação,
né? Capacidades de liderança, capacidades de resiliência, do próprio trabalho em equipe, de se interrelacionar com as pessoas, são habilidades que estão sempre em alta e cada vez mais vão necessitar que a gente tenha aí elas no nosso dia a dia. A inteligência emocional, né? Como lidar com tudo que a gente vê, esse aparato, tecnologia, pessoas, né? E como organizar melhor o meu dia. Então, a inteligência emocional, e com certeza um sim. grande desafio hoje, né? Essa questão de você gerenciar as emoções, talvez uma das coisas dessa questão desse mundo online em excesso leve as pessoas a estarem um pouco despreparadas para lidar com algumas questões no mundo real, né? Sim, com certeza. E passa muito pela questão do autoconhecimento. O quanto eu me conheço, o quanto eu sei o que me motiva, o quanto eu sei quais são as minhas emoções, o quanto elas afetam no meu dia a dia, né? Então, a inteligência emocional, sim, é uma premissa essencial quando a gente fala aí de soft skills. Um diferencial que nenhuma tecnologia vai não substituir. Não consegue. A gente conversou com a administradora especialista em gestão de pessoas, Aline Neves, sobre o futuro do trabalho no país. A gente agradece essa troca, Aline. O programa fica por aqui hoje. Semana que vem a gente volta com um outro tema para você. Até lá!